nossa empresa para que vocês entendam o porquê eu estou aqui. Né, esse cara bonito aqui é o Felipe, cadê? Tá ali, meu sócio. Né, muito obrigado por confiar a minha pessoa estar aqui falando da nossa empresa. Nossa empresa é uma empresa de contabilidade especializada na construção civil. Então, nos especializamos do início ao fim de todos os processos, né? Desde a abertura de SP, SPE, ajuda no registro de incorporação com os nossos parceiros advogados, estruturação, tributação, como pagar menos imposto, que é o que a galera mais gosta de fato, né? Ninguém gosta de pagar imposto. Então, a gente participa de todas essas etapas aí dentro das empresas construtoras. Temos aqui a Cashflow, como foi falado, é o nosso BPO pioneiro para a construção civil também. Por que pioneiro, galera? A gente precisa entender que a construção civil é um mundo particular, né? Então tem aquela fase de obra, uma fase de pré-obra, não tem dinheiro, tem um sonho gigante. Aí daqui a pouco aparece um terreno maravilhoso, continua sem dinheiro. E como que a gente faz para comprar esse terreno, né? Então a BPO nasce trazendo essas soluções para vocês. E a DN 505, que é a nossa incorporação. Sim, estamos em fase de viabilidade para incorporar também, porque eu quero entender muito de perto a dor de vocês. Tá? Eu quero entender e falar com mais e mais propriedades, passando pelos problemas que vocês passam também. E aqui eu vou até pedir desculpas, porque eu tenho eu gosto de pegar nessa palavra meio que para você sentir, né, meio que ter a consciência. Não sei se devo me desculpar por isso, porque acho que isso a gente tem que ser feito, né? A gente tem que parar, pensar um dado momento na nossa vida e entender algumas coisas que a gente passa. A forma como estamos aqui hoje, o que estamos vivendo aqui hoje, vocês, eu, não seremos mais os mesmos. Pode todo mundo sentar no mesmo lugar na próxima quinta-feira. Pode todo mundo sentar no mesmo lugar, com a mesma roupa, fazer tudo o que fez, e a gente não vai fazer, não vamos ser as mesmas pessoas. Então, aproveitem esse momento, esse ambiente, para desconstruir coisas que vocês construíram na cabeça de vocês, com os conhecimentos que estamos passando aqui. E eu espero poder agregar vocês também, tá? Não tinha como falar de dinheiro, não tinha como falar sobre fluxo financeiro, melhoras, como eu posso ter um fluxo de caixa melhor, como que eu posso ter mais dinheiro. Alguém aqui quer ter mais dinheiro? Levanta a mão. Então, a galera que não quer ter dinheiro. Alguém aqui quer ter mais dinheiro? Alguém topa trabalhar um pouquinho mais para ter mais dinheiro? É isso aí, tomar boas decisões. Sei, falei de dinheiro, a galera anima, né? Tá certo. Eu também quero, né, gente? Então, boas decisões precisam ser tomadas para que você tenha mais dinheiro. Para que vocês entendam o que eu vou falar depois, eu resolvi trazer a origem do dinheiro. Como disse, né, eu fico nessa pegada meio filosófica da coisa. Então, a origem do dinheiro vem de uma troca, que é ali o escambo. Tinha uma tribo, qual que é o seu nome? Marco? Michael, você? Márcio. Márcio, vai combinar, né, minha dupla. Tinha uma tribo que tinha muitos peixes, era uma tribo marítima, e tinha uma tribo que era da montanha, que gostava muito de peles, de casacos de búfalo, né? Se encontraram, falaram, nossa, eu preciso de casaco, nossa, eu preciso de peixe, trocaram. Assim nasceu a troca de necessidade por um poder de compra em algo. E assim nasceu o dinheiro de fato. O grande problema que nasceu com essa transação foi que quando o meu parceiro tinha peixe, o Michael não queria mais o peixe. O Michael queria lança, o Michael queria armas. O Michael queria se estruturar para uma guerra. E ele não tinha mais o poder de compra. Então nasceu um problema. Ele tem um produto e ele não tem como comprar esse produto, porque na época era troca de interesses. Onde está localizada hoje a Turquia, nasceu a primeira moeda, que era feita de ouro. E essa moeda feita de ouro conhecemos até hoje. Uma curiosidade sobre isso tudo é que, na época, um dos itens mais importantes que tinham no mercado era o sal. E o sal era usado para conservar o alimento. Então, era muito importante. Se você não tivesse o sal para conservar o seu alimento, tudo que você trocou de peixe com seu parceiro já estragava no dia seguinte. Então, o sal era uma moeda de troca muito importante naquela época. Porém, o sal, quem aqui tem 5 quilos de sal aí no bolso? Ninguém tem.
é inviável você carregar sal por onde você passa, né? Então, o sal ele deixou de ser usado. Inclusive, uma particularidade aqui para vocês é o seguinte. As tropas antigas, elas recebiam em parte do seu salário como sal. E é daí a origem salários, né? Aquela curiosidade nada a ver, que vocês não vão usar para nada. E que vão apagar da mente agora, depois que eu continuar falando isso. Mas é inviável que você carregue sal, ou uma sacola de sal, ou que você estoque sal no seu quintal, e que a chuva não leve o seu sal embora, e você perca toda aquela sua reserva de valor. E aí nasceu a moeda, tudo bem. Acaba aqui a nossa história sobre dinheiro, nossa filosofia sobre dinheiro. E o que eu quero que vocês entendam como empresas construtoras? Vamos falar de construção, né? Senão vocês vão todo mundo dormir aqui. Como empresa construtora, vocês também têm no mercado alguém que quer uma casa, alguém que quer construir e alguém que quer fazer essa venda para vocês. Então, existe uma necessidade, uma troca, existe alguém buscando algo do qual vocês podem fazer. Quem aqui é construtor? Levanta a mão, por favor. Legal. Tem algum corretor aqui? Não. Tem alguém que é uma corretora ali? Alguém incorporador? Incorporador, alguns. Beleza. Se juntar, se vem aqui alguém e fala assim, eu estou procurando agora uma consultora para construir. Todo mundo vai sair correndo aqui. Certo? Então, tem mais construtoras do que incorporadoras aqui. Qual que é o diferencial que a sua construtora vai ter para com a outra que vai vir aqui? Levantaram aqui mais ou menos uns 15 braços. Qual é o diferencial? O mercado hoje da construção civil ele tem um grande problema que é o mercado ele é tão lucrativo, que até fazendo errado dá lucro. Até fazendo muito errado dá lucro. Então, o grande diferencial das empresas hoje, que elas acreditam que é um diferencial, é que elas entendem que baixar preço vai fazer com que o cliente entregue para ela aquele contrato, que feche com ela aquele contrato. E todo mundo sabe também que fechar por preço vai trazer dor de cabeça. Você vai esquecer uma parte, você vai esquecer uma margem, qualquer problema que você tiver, você não vai ter margem. Então, o preço é o que as pessoas têm mais adotado como diferencial hoje. Por que eu estou trazendo isso, galera? Não dá para ser o preço o diferencial de vocês. Veio aqui Israel e falou sobre gestão de equipe, gestão de tempo, não pagar por tarefa, pagar de forma inteligente, dar 5 mil reais para o cara entender que o cara recebeu 5 mil porque ele produziu 5 para você, que você está vendendo por 15. Então, é necessário que a gente entenda que o valor de vocês não pode, o preço de vocês não pode determinar o valor que vocês têm no mercado. Deixar de pagar imposto, fazer o registro de pessoas, pagar pessoas sem registro. São coisas que o mercado ele está acostumado, está habituado a fazer para ter lucro, mas fazendo isso você constrói a sua empresa dentro de algo muito frágil. Se hoje acontece um problema e resolvem fiscalizar todas as empresas que estão sem pagar impostos, vai dar problema. O país para, e é justamente por isso que o governo não faz isso. Tá? Então, não construam o lugar de vocês, a empresa de vocês, num lugar vazio, assim, uma construção vazia. Tá? É importante a gente entender sobre inflação. O dinheiro ele perde valor no tempo. Engraçado que teve um cliente, e longe de estar discutindo o assunto do cliente aqui ou criticando ele, mas o cliente ele fechou um contrato no qual ele ia trabalhar primeiro para daqui a 60 dias ele receber. Está errado isso? Quem que acha que está errado? Quem acha que não está errado? Está certo o cara fazer isso. Vocês tomaram café, não foi? O café estava fraco. Quem acha que é errado isso aí? Levanta a mão. Não é que seja errado, mas a gente tem que entender que em 60 dias, o seu dinheiro, você vai aportar dinheiro, você vai disponibilizar a equipe, você vai fazer o seu canteiro funcionar, você vai disponibilizar tempo para até lá. E o seu dinheiro está sendo usado. Então, o seu dinheiro ele pode ser usado para isso, mas você precisa ter uma evolução do seu dinheiro. Você precisa ter uma taxa sobre esse valor para que você não perca o valor no tempo, porque é a inflação. O que você faz com 120 mil reais em 60 dias?
Digamos que seja esse o valor que você tem aportado ali no começo. Então, você tem que entender que, ao fechar esses contratos, você tem a inflação. E aí foi um exemplo para vocês entenderem um pouquinho sobre a inflação. E também o crédito. Crédito é usado para alavancagem financeira, mas precisa ter o entendimento de taxa de juros, tempo. E o que você vai fazer com esse crédito? Tem gente que pega crédito no mercado, bota no bolso e vai para Cancún. Tá tudo errado? Não, não tá, né? Cancún é legal. Mas quantos de juros você vai pagar sobre isso para usar esse dinheiro que você não fez nada durante esse período de tempo? Então, o crédito ele tem que ser bem utilizado. Então, você tem que, digamos que, dobrar pelo menos a sua taxa de juros nesse período. E aí sim, agora entendemos sobre o dinheiro, entendemos sobre a importância, entendemos que temos um mercado que busca o que vocês entregam, entendemos sobre inflação, crédito e tudo mais. Agora vamos entender como que vocês fazem o fluxo de caixa de vocês hoje. O fluxo de caixa de vocês teria que ser a entrada e saída de todos os recursos para dar um retorno. Alguém aqui faz controle de fluxo de caixa em Excel? Mas, alguém usa um sistema independente de qual? Sistema, legal. O sistema está redondinho ou está com aquela conta lá que está meio virada? Aquela conta lá que eu não sei o que aconteceu, né? Está aqui, está com a diferencinha de 100 milhões, está tudo certo. Então, está tudo bem. A questão do controle de fluxo de caixa é isso. Eu ia trazer para vocês aqui uma reflexão de como era o controle e como ele é hoje e como ele poderia ser no futuro. Mas aí eu não consegui achar uma diferença. Aí eu resolvi trazer essa tela aqui para vocês. Vocês vão ver que eu sou bem engraçadinho, né? Mas o fluxo de caixa de antigamente é o mesmo de hoje. Então, infelizmente, o setor da construção civil, ele tem uma... A gente estava até discutindo isso, que ele tem uma dificuldade para se desenvolver, tanto nos métodos construtivos, quanto na maneira de não pagar imposto, quanto na maneira de contratação, como na maneira também de controle de fluxo financeiro. Mas, Thaís, está errado eu usar Excel? Não, não está errado. O Excel ele te leva a um certo ponto. O Excel ele pode te levar um pouquinho mais além, o outro pouquinho mais além. Mas o Excel ele não te leva na mesma estrutura, por exemplo, do Grado, que veio aqui e falou para vocês. É um nível de complexidade muito maior. E até brincar aqui, tem um cliente nosso aqui, o Rafa, da UT Engenharia, que ele fazia esse uso de planilha e hoje está com o sistema. Está melhor, Rafa? É isso. A tomada, para quem não viu, ele falou que a tomada de decisão está muito mais rápida. O que a gente estava discutindo? Não diminui o trabalho, porque você tem que alimentar a ferramenta assim como você alimenta um Excel. José está aqui, né, José? Falei, pô, eu tive que transferir tudo, né, para lá. Mas você alimenta todas aquelas informações, mas a tomada de decisão é diferente. E eu não estou falando isso por conta do sistema que está aqui nesse evento. Eu estou falando que o sistema ele ajuda vocês, porque é uma análise que já está na linha de raciocínio do sistema para ser feita. Estava na palestra de Israel aqui, tinha o custo orçado e o custo realizado, certo? Tinha alguns percentuais do lado. Se a gente tivesse que fazer isso, a gente ia fazer no Excel, um deparo ali, ia ter que fazer algumas contas, ia ter que raciocinar. O sistema pensa rápido para você, um relatório pronto. Então, antigamente era feito como Excel, hoje ainda é uma minoria, eu ia falar não, uma metade talvez ainda utiliza ainda o sistema e o Excel ainda. Tá? Como eu disse, não é problema, mas não te leva tão longe. Trazendo um caso prático de um cliente, ele está construindo 3 casas de alto padrão no condomínio Itaê, em Alphaville, e ele faz todo o controle dessas 3 casas em Excel. Controle lindo, é lindo o Excel dele. Você clica e vem uma fórmula, e aí não deixa você mudar a fórmula, e aí vem a parte fria, a parte quente. Eu sou leiga, tá? A parte fria, a parte quente, e a parte que derrete, e a parte que entra, e a parte que vai mais dinheiro. Só sei dessas questões. E aí a gente descobriu que, ao lançar a contabilidade dele no nosso sistema, e ao fazer um comparativo com o financeiro dele, estava dando uma diferença de custo de R$300 mil. Pouco, né? 3 casas, 7 milhões cada uma, 300 mil é pouco. Paga para o seu investidor R$300 mil a mais,
como rendimento, porque você achou que o seu custo é maior, e aí depois a gente conversa se é pouco ou não. Então, não é porque é pouco diante do muito que não é um valor expressivo. E o Excel ele traz consigo esses erros. Tá? Então, é por isso que eu sou contra o Excel. Como que eu acho que vai ser o controle futuramente? Vai ser com análise de IA. Tá? Só responder uma pergunta que vocês não fizeram. Então, o controle financeiro eu acho que vai ser através de um sistema, e esse sistema vai ter ali uma análise de uma IA junto com vocês ali, falando, tudo bem, eu sou um vovô e você está devendo muito. Vai ser alguma coisa nesse sentido, tá? Fazendo uma análise aqui, já levando um controle para dentro de um sistema, talvez essa seria a análise que você iria ter dentro de um sistema. Obra número 1, 5 milhões de prejuízo. Obra 2, 2 milhões de lucro. Obra 3, 0 a 0. Né? Bem maneiro isso aqui. Só que quando eu olho, eu tenho 3 milhões de prejuízo no contexto geral, e aí eu viro e falo assim, obra não dá dinheiro, só dá dor de cabeça. Obra não dá dinheiro, pelo amor de Deus. Quem está fazendo obra está roubando. Alguma coisa nesse sentido, algum desses contextos eu já ouvi. E aí eu venho trazer para vocês o seguinte, se a gente analisa todas as obras que vocês têm durante um ano, dentro de uma única percepção, eu vou ter essa ideia realmente. Mas eu acredito que a análise ela tem que ser feita obra por obra. Quando eu analiso obra por obra, eu vejo que obra dá dinheiro, concorda? Dá zero aqui, mas pelo menos isso era um prejuízo, digamos assim, né? Tinha um prejuízo de tempo. E aqui, 5 milhões. Onde que está o erro que eu tenho que analisar? Onde eu errei? Qual que é a análise? O depara que eu tenho que fazer? O orçado versus o realizado? A curva BC? Se teve algum problema lá? Se o projetista, sei lá, não entregou alguma coisa? Enfim, é aqui. Então, quando eu falo de análise de obra, eu tenho que concluir a minha análise por obra, por cento de custo. Alguém faz o controle financeiro por cento de custo aqui, de obra? Alguém faz um controle só geral? Custo com material, custo com mão de obra, custo geral, beleza? A análise tem que ser por cento de custo, gente, porque com cento de custo eu consigo viabilizar um melhor projeto e com ele eu consigo trazer versões financeiras melhores para o próximo. Usando realmente, eu estou chateada porque assim, parênteses, né? Tudo que eu ia falar aqui, o Israel veio aqui e falou, aí veio a Nájila aqui e falou. Agora eu vou ter que ficar resumindo usando o exemplo deles, entendeu? Fecha parênteses. O Israel deixou aqui um custo orçado e realizado, né, da obra que tinha dado errado e tal. Então estava tudo vermelhinho ali. É exatamente esse tipo de análise que a gente tem que fazer naquela obra que deu prejuízo, para ajustar para as próximas. Tá? Aqui, eu estou trazendo para vocês um fluxo de caixa futuro. Trouxe o problema ele é resolvível através de análise de dados, através de análises financeiras dentro da empresa. E agora, como eu posso prevenir essa análise? Como que eu posso prevenir esse prejuízo? Esse prejuízo é feito através de um caixa futuro. Não sei se tem alguém aqui que faz caixa futuro, ou seja, quanto que eu vou faturar até dezembro de 2025, quanto que eu acho que eu vou ter de despesa, quanto que eu acho que, enfim, projetar com base no ano passado e com base nos anos atuais. É assim que a gente faz planejamento tributário para vocês. Caixa futuro, ele viabiliza justamente isso aqui, ó. Eu tenho nas minhas próximas etapas R$150 mil para gastar com hidráulica e elétrica, e eu só tenho em caixa para execução R$50 mil. O que eu faço? Pega dinheiro com a agiota, chora uma boa também. Chora. Será que o chorar aumenta o caixa? Acho que não, né? A agiota pelo menos ajuda, né? Se for uma taxinha boa. Se o cara não tiver histórico de morte, tá bom. Mas o agiota não ajuda aqui. Então você tem que ter. Quando a gente fala que o CPF tem que ser forte também para o CNPJ, o sócio, ele não pode sair por aí gastando o recurso dele como se não houvesse amanhã. Se a empresa precisa de dinheiro, ele tem que aportar na empresa. Você precisa ter negociação com seus fornecedores, negociação com seus clientes. Você precisa chegar sincerão no seu fornecedor. Fornecedor, eu não tenho como te pagar. Como que você me ajuda? É a realidade de empresas grandes. Quando eu trabalhei de financeiro, eu trabalhei no hospital, não vou falar o nome aqui, trabalhei por 6 anos lá. E essa era a realidade, gente. Na verdade, o cara não queria pagar mesmo, a gente negociava. Mas essa é a realidade. O
cara queria ter tanto esse valor em caixa, ele se negava em ter um valor menor que isso. Se fosse ultrapassar esse valor, a gente tinha que negociar. Então, negociava. Tem que ter essa negociação. Se você não tem um bom setor de compras, você gasta por tempo, você gasta muito mais do que era necessário naquele período. E aí entra o que o Israel falou sobre caixa, né? Sobre compra calculada para os períodos de obra. Quem faz construção com a Caixa Econômica pode ou não pode contar dinheiro com o dinheiro da Caixa para a medição? Está faltando 100 mil ali. Terça-feira a Caixa paga. Paga, né? Faltou a CND. Putz, não tem, né? Então, não paga. Aqui é uma frase bonitinha, para vocês tirar foto, mas é a realidade assim, que eu quero trazer para vocês do seguinte. Quem fala que fatura muito é vaidade, lucro é sanidade, o caixa é rei. Por que caixa é rei? Alguém sabe falar? Alguém se arrisca em falar por que o caixa é rei? Entregar para você falar. Arrisca? Não? Quem falou a verdade? Caixa é liberdade. Legal. Alguém mais com alguma ideia? Caixa é rei por quê? Oportunidade é uma boa. Quem mais? Perdeu caixa, perdeu? Perdeu caixa, perdeu o jogo. Alguém mais? Sanidade mental não vale que você já viu. Não é brincadeira. Alguém mais? Vamos lá, esse café estava fraco demais. Marcel, tem que fazer um cafezinho mais forte, mas. Alguém mais, galera? Bora? Liquidez é o rei que manda. Todos vocês entendem, não existe uma resposta que seja única para isso. Tudo que vocês falaram é o que vai manter vocês no jogo. É sanidade, é você parar e pensar assim, beleza, vou pagar minha equipe, vou mandar todo mundo embora e vou recomeçar. Vou pagar o agiota, que tem histórico de matar pessoas, e vou continuar. Né? O que não tem histórico, a gente deixa mais um pouquinho. Então, o caixa, ele te dá essa sanidade, esse nível de sanidade. E uma das coisas mais importantes, que falando não de coisas ruins, porque você já tem um caixa totalmente organizado e bonito, e todo mundo com dinheiro no bolso, é que o caixa ele é oportunidade. Se eu chamar o Israel aqui agora, colocar ele aqui, ele vai virar e falar assim, eu estou com um terreno, X PPO aqui, quem tiver 200, 300 mil reais entra, quem tem. Não precisa responder. Baixa a mão, Felipe. Então, é oportunidade mesmo, né? Você vai entrar de sociedade comigo, você entra com 300 mil, eu te entrego 1.300.000 em 14 meses, você vai viver na praia. Né? Então, é oportunidade. As oportunidades batem a porta de quem está preparado, infelizmente. Mas a gente tem que ter noção do seguinte, o caixa veio até certo ponto. Reserva de oportunidade, imprevistos, tomar decisão, mas não basta ter só caixa. Dinheiro parado no banco é dinheiro que perde valor. Aí entra a questão da inflação. Vocês precisam entender um pouco sobre taxa de juros, inflação, Selic, o momento bom para pegar empréstimo na caixa, o momento ruim para pegar empréstimo na caixa. Taxa de juros está lá em cima, bom ou ruim financiar a casa agora? Bom ou ruim? Dentro de ruim, a taxa está alta, né? A caixa pode ser boa quanto for, mas o juros está lá em cima. Compensa você pegar esse seu caixa aí, deixar lá paradinho, na renda fixa, e curtir o momento. Ficar aqui vivendo com menos riscos. Isso são coisas que vocês precisam entender como empresários. Ah, Thaís, mas eu sou engenheiro, eu sou arquiteto. Você tem um CNPJ? Tem, então você precisa. Você precisa entender isso. O momento certo para expandir, o momento certo para captar e o momento certo para parar, respirar e aguardar uma nova oportunidade. Show? Então, não basta só ter caixa. Tem que ter mais objetivo na tomada de decisão com o dinheiro que vocês têm. Bom, aqui eu listei alguns problemas que são causados por... Assim, alguns problemas que você tem por não ter caixa. Dentre eles, a falta de organização é uma delas. E as tomadas de decisões que vocês precisam ter dentro delas também. Não vou me aprofundar em todas elas, porque acho que é um entendimento básico que vocês já têm no fluxo de vocês. É negociar com o fornecedor, é você organizar seu financeiro,
Tem gente que não sabe quanto ganha, tem gente que não sabe quanto gasta, tem gente que sabe quanto fatura. Então, eu faturei 4 milhões. Tem 4 milhões? Não tem. Né? Paguei lá, faturei 4 milhões na venda da minha casa, paguei 200 mil de imposto, 300 mil de fornecedor, 400 mil de agiota, 300 mil de material. Quanto você tem no caixa? 100 mil reais. Mas eu faturei 4 milhões. Né? Meu VGV é de 4 milhões. Nada contra o VGV, o VGV é um número importante. Mas eu prefiro ter caixa do que ter VGV. Não sei vocês. Eu prefiro ter caixa. Né? Então, eu acredito que vocês também queiram ter caixa. Aqui não é o governo e nós aqui, tá? Apesar de semelhança nessa história aqui. Mas eu gostaria de contar um conto aqui, já finalizando a minha participação. Seguinte, na Grécia Antiga, começou a historinha. Na Grécia Antiga tinha o Teseu, e Teseu ele ia entrar ali no labirinto do Minotauro. O labirinto do Minotauro, Teseu, várias pessoas entraram nesse labirinto e nunca saíram. Nunca saíram com vida de lá, mas Teseu estava firme na sua entrada. Teseu tinha um fio de Ariadne nas mãos e que garantia que ele ia passar por todas as provações dele sem nenhum problema. Então Teseu entrou no labirinto e, agarrado no fio de Ariadne, com todas as forças, enfrentou todos os obstáculos que tinham no lado dos problemas. É a nossa família que quer a nossa atenção, é o nosso bolso que precisa da nossa atenção, é o fluxo de caixa que não bate, são 100 milhões de diferença, mas está tudo bem. É tudo isso. E o fio de Ariadne são pessoas, sistemas, formas e tipo de coisas que vocês podem fazer para tomar melhores decisões, para entrar nesse labirinto e poder sair deles. Muitas pessoas que estão construindo estão tentando enfrentar esse Minotauro sozinho, e aí não dá. Não dá. Não dá para enfrentar sozinho. No mundo do empreendedorismo não dá. Vocês precisam ter realmente um fio de Ariadne. Uma consultoria, um advogado, um mentor, um sistema, o que seja. O fio de Ariadne é o que vai levar vocês mais longe. É o que vai fazer vocês não pagarem 1% a mais de imposto sobre 100 milhões de reais. É uma boa cifra. Tá? Então, eu espero ter trago para vocês aqui algumas reflexões. São reflexões básicas sobre o fluxo de caixa. Sim, são básicas, mas que não são feitas. São empresas que tomam decisões baseadas em achismo. O achismo não paga conta, vai dar ruim, vai dar muita... Desculpa a palavra, mas vai dar muita merda se continuar dessa forma. Então, tenha dados, organize o seu financeiro e aí sim esteja pronto para alguém entrar em contato com vocês e te dar aquele projeto dos sonhos. Bem, eu espero que tenha causado algum impacto na vida de vocês, tenha transformado vocês de alguma forma. Tem um link aqui. Quem quiser ler o QR Code, lê o QR Code. Nós vamos atender a todos para um planejamento tributário na empresa de vocês. Como é esse planejamento tributário? Análise de como vocês estão, se vocês estão ou não estão pagando impostos. E também tem análise para BPO financeiro. Tá? Vou até dizer, é gratuito, mas a gente só vai atender ali no que vocês precisam. Não é um planejamento fora do que vocês necessitam. Tá? Então, estejam à vontade, não é venda de serviço, não é venda de nada. Vai passar alguns dados, tem segurança da informação com a gente. E a gente faz essa análise se vocês estão prontos ou precisam de um próximo passo. Ou a gente só bate um papo mesmo. Né? Toma um cafezinho mais forte. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Obrigado, Thaís.